Bom dia, bom dia, bom dia! E aí, gente? Como é que vocês estão? Feliz dia, feliz manhã! Como que você se despertou nessa manhã? Quais foram seus primeiros pensamentos, seus primeiros sentimentos? Bom dia, Fátima, bom dia, Adriana, bom dia, Silvana, bom dia, Érica, bom dia, Cris, bom dia, Casa da Moda. Sejam muito bem-vindos nessa manhã. Juntos, bom dia, Cris, como é que tá tudo por aí? Bom dia, Arthur, seja muito, muito, muito bem-vindo, todo mundo que tá chegando aí. De onde vocês são, gente? Deixa eu conhecer um pouquinho vocês, coloca aí no chat. De onde vocês estão? Qual estado que vocês são? Tem galera de Minas, tem galera de São Paulo, deixa eu ver se tem gente aí. Coloca aí no chat de onde você é, São Paulo, Rio, Goiânia, Minas, bom dia, Val. Vai colocando aí no chat pra mim de onde vocês são, deixa eu saber. Poços de Caldas, Minas Gerais, delícia. Tá friozinho aí, Silvana, aqui também. Tá, Gisele, Minas Gerais, Pernambuco. Assisti sua live ontem à noite, maravilhosa. Glória a Deus, ontem foi uma benção, não foi, gente? Que delícia que foi nossa live de ontem. Quem não assistiu, a Fabi, que delícia, Fabi, saudade, Fabiane. Campo Grande, Paraná, Rio Grande do Sul. Coloca aí de onde vocês são. Sou de Minas, estou no Rio, a Cris. Gente, quem não assistiu a live de ontem, depois vai lá no YouTube assistir. Nós falamos muito sobre palavras, né? O poder da palavra. Nossa vida é direcionada por aquilo que a gente fala, né? Aquilo que a gente fala vai guiando a nossa vida. Então é importante a gente saber algumas coisas, conhecer algumas coisas para que a gente possa ter mais cuidado naquilo que a gente fala, né? Muitas vezes a gente vive aquilo que a gente não quer porque a gente fala aquilo que a gente quer, sabe? Então a gente precisa entender isso. Opa, peraí. Se você tá... Mauro, você sabe aquela sensação que você parece que você faz tudo certinho e dá errado? Muitas das vezes nós precisamos entender onde tá o erro, né? E eu acho que com a live de ontem vai clarear isso para muitas pessoas. São Leopoldo... Galera, tem gente do Brasil inteiro, glória a Deus. Vamos começar nosso dia. Queria convidar você para convidar alguém, se você sentir no seu coração. Eu sempre gosto de convidar algumas pessoas. Então, queria convidar você para já convidar nessa manhã. Compartilha aí. Se vier alguém no seu coração, você simplesmente envia. Coloca enviar, você que já enviou, coloca assim, ó, feito. Sempre tem umas pessoas que a gente vê pela manhã e a gente acaba acostumando com elas, né? Então sempre tem umas pessoas que eu gosto de convidar, eu sempre mando pra Cris, hoje eu já vi que ela tá aqui, a Pietra também, a Cláudia, a Lailinha, sempre tem algumas pessoas que a gente acostuma a encontrar por aqui todas as manhãs, né? Então se tem alguém que você sente vontade, coloca assim, enviado, se você já enviou. Eu quero começar falando com vocês nessa manhã sobre desordem, né? Muitas das vezes a gente perde tanto tempo na nossa vida, mas tanto tempo, porque as coisas estão desorganizadas, as coisas estão bagunçadas. E o fato é, muitas das vezes essas coisas são no nosso mundo físico e espiritual, sabe? Às vezes você procura algo, quem já viveu essa situação? Procura algo, você sabe que você tem, você não encontra. Gente, mas dá um nervo. E o quanto de tempo a gente perde, o quanto de energia a gente perde quando a nossa vida tá numa desordem. Quem aqui é mãe e tem filho? Deixa eu ver se tem mães aqui nessa live. Uma coisa que me irrita assim um pouco é carro bagunçado. E é raro o meu carro não tá bagunçado, porque ele leva o menino pra escola, e mochila vai, e fica isso, e fica... Nossa, quando eu vejo aquele monte de coisa dentro do carro, aquilo ali me... sabe? Eu fico doida pra tirar tudo ali do carro, pra organizar. O quanto é desagradável, né? Você entrar num carro que tá totalmente bagunçado. E quando a gente tem filho, a gente tem... Porque quando é só você, gente, é uma benção, né? Assim, quando você tem filho, é benção dobrada. Mas quando você não tem filho, fica do jeito que você colocou. Você entra, você coloca ali, tá? Assim, mas quando você já tem, eles... é furacão total. Então, aquele momento ali daquela desordem, aquilo nos atrapalha. Então, a gente precisa cuidar da nossa desordem física e espiritual. Isso é muito importante na nossa vida, sabe? Às vezes eu entro no carro assim, gente, meu Deus, o que isso tá fazendo aqui, sabe? Às vezes tem cada coisa dentro do carro que eu falo assim, quem trouxe isso? Quem? Maria, será que trouxe isso, né? Quem? José? Ou é a Maria ou é o José? Cada coisa, assim, inacreditável, né? E o carro naquela bagunça, às vezes tem que pedir licença pra poder sentar. Eu lembro um dia, não sei se vocês lembram do Arthur, que tava no Big Brother. Eu lembro um dia que ele tava aqui, a gente tava numa reunião, o Arthur Aguiar,
E aí eu tava na reunião com ele na casa de uma amiga e eu ia voltar pro escritório e ele falou assim, e ela falou assim, vai com a Áurea, dá uma carona. Eu falei assim, nossa, na hora. Pensei, meu Deus, gente, tudo que eu queria era falar que eu não ia dar aquela carona. Não, eu pensei 1000 vezes. Pensei em falar assim, não, mas eu vou passar por outro caminho, ou eu vou dar uma volta, não tem jeito de eu levar, não cabe, sabe? Eu fiquei pensando assim, eu acho que eu parei uns segundos, ó, que ela falou assim, você tá indo pra onde? Aí eu parei uns segundos que eu já imaginei, né, que ia me pedir carona. E era bem um dia que eu não podia dar essa carona. Gente, o meu carro tava imundo, sabe? Eu acho que a gente ia voltar de alguma viagem, o carro tava todo sujo. Eu tava num carro preto e ele tava todo sujo. E além de carro preto, se ele tiver sujo, já era, né? Além dele tava todo sujo, tinha 1000 coisas dentro dele, sabe? Não tinha como ele entrar. Aí eu fiquei pensando assim, ai meu Deus. E aqui em Alphaville, quem conhece, é desse tamanho, né? Alphaville é um miolinho, assim. Então não tem como você falar assim, eu vou passar por aqui, não tinha como, sabe? Não tinha jeito de eu falar nada. Eu falei assim, claro, né? Tipo, eu dou a carona, ele pegou o carro dele, tava na concessionária. Nossa. Aí eu falei assim, repara não, tá? Nossa, carro que tem menina é uma loucura, né? Cheguei de viagem agora. Aí falei a verdade, né? Porque o que me cabia naquela situação? Tipo, falar a verdade. Eu pensei assim, meu Deus, o menino ele é impecável, do fio do cabelo à unha do dedão do pé, sabe aquelas pessoas que são impecáveis, alinhadinha assim, meio, até o colar da gente às vezes tá meio torto, o dele nunca fica, sabe? Ele é totalmente alinhadinho mesmo, o que você vê na internet ele é pessoalmente. E no dia eu fiquei pensando, meu Deus, não acredito que eu vou ter que levar esse menino no meu carro, não acredito. E ela foi também, a minha amiga, aí eu falei que atrás tava pior que na frente. Aí eu falei com ela, você vai atrás e ele vai na frente, porque atrás tava 1000 vezes pior, sabe? Tinha cadeirinha, tinha roupa, tinha edredom. Nossa, foi loucura. Alguém falou, e o Arthur, ele é super organizado, tava percebendo no programa. Sheila, ele é aquilo pessoalmente, ele é extremamente organizado, sabe? Falei, meu Deus, onde que eu vou pôr esse menino dentro do carro? E aparentemente, parece que ele é aquele menino de granja, né? Tipo assim, muito alinhadinho. Falei, pronto, aquele entrar no carro vai começar a espirrar, né? Que aqui a poeira, dava uma poeira, uma bagunça, enfim. Essa desordem, ela nos atrapalha, sabe? Essa desordem, ela é muito na nossa vida física e na nossa vida espiritual. Então, nós precisamos trabalhar isso em nós, tirar aquilo que a gente não usa, sabe? Eu quero até te convidar e vou deixar um exercício para você hoje. Faça uma avaliação, uma análise nos ambientes que você vai estar. Nós vamos buscar fazer essa análise na nossa vida espiritual e na nossa vida profissional. Nos ambientes que você está, sabe? Seja na sua mesa de trabalho, seja na sua loja, onde você estiver, faça uma análise de bagunça mesmo, de organização, sabe? O que eu posso tirar? Isso aqui eu não uso, isso aqui eu não preciso, isso me atrapalha, isso me traz memórias ruins, isso me traz lembranças que não me faz bem. Tem pessoas que eu acho engraçado que elas, não, mas eu preciso ter isso aqui, que eu lembro do fulano que morreu há 50 anos atrás, mas toda vez que lembro do fulano, começo a chorar. Então, às vezes, não faz tanto sentido, sabe? Você tem lembranças que muitas das vezes te aquece o coração, que alimenta a sua alma, mas que potencializa você, que te dá força, te dá garra para viver. Não lembranças no qual aquelas te trazem para trás, te puxa para trás. E muitas das vezes nós temos lembranças e guardamos lembranças no qual aquilo não nos potencializa, e muito pelo contrário, sabe? Nos puxa para trás em vez de nos levar para frente. Então, quero te convidar hoje a fazer uma análise, sabe? Uma análise da sua vida. E eu quero que você comece fazendo essa análise física. Eu peguei uma passagem pra gente hoje, tá lá em Coríntios 1, 14, 33. Quem tá com a palavra, pega aí a Bíblia. Queria saber de vocês, quem tá com a palavra, comenta eu. Quem tá com a Bíblia na mão, coloca eu. Eu gosto de ver se a galera tá acompanhando, sabe? É tão gostoso quando a gente não tem o hábito de fazer algo e a gente começa a fazer aquilo que nos faz bem. E eu tenho certeza, por A mais B, que se você começar a ler a palavra, meditar a palavra diariamente, algo na sua vida vai mudar. Áurea, quer dizer que se eu começar a ler a palavra todo dia, nada de ruim vai me acontecer? Tá longe de mim falar isso pra você. Muito pelo contrário, quando você lê a palavra, você tem onde buscar força, sabe? Você começa a entender, você começa a falar, meu, que loucura, isso encaixa certinho no que eu tô vivendo. Isso faz totalmente sentido, sabe? Lembra uma passagem que eu peguei pra vocês? Que falava assim, demora pra falar, ouve mais, vocês lembram? Fale menos, ouve mais, demora pra ficar nervoso, pra se irar. Olha o quanto essa palavra é real. E
Fala menos, ouve mais, sabe? Demora pra ficar nervoso. Quando você fica nervoso, você desperta uma mágoa dentro de você que você toma decisões e atitudes de cabeça quente. Então, olha o quanto a gente aprende em uma passagem, né? Então, hoje eu peguei Coríntios 1, 14, 33, diz assim, ó. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. E muitas das vezes, nós entramos num loop mundano que nós não percebemos a bagunça que nós estamos. Por exemplo, um carro desorganizado me incomoda. Só que se eu não tomar a atitude de tirar aquilo ali e entender que aquilo me incomoda, eu não quero viver naquele ambiente, eu posso continuar vivendo ali e eu vou começar a acostumar com aquilo ali. Tem uma pessoa que eu conheço, que é bem próxima, que tem um carro que, juro, não tem como, parece que o guarda-roupa dela tá dentro do carro dela, sabe? Não tem explicação, não tem lógica, não tem como você colocar o pé no chão, de tanta coisa que tem. Só que aquilo ali para aquela pessoa não incomoda ela mais, porque ela entrou naquele loop da bagunça. Quando você entra no loop da bagunça, você não consegue se encontrar tanto no mundo físico quanto no seu mundo emocional. Quantas pessoas perderam dentro de si a essência, a sensibilidade, o amor, a alegria, a felicidade, porque perderam no meio da bagunça. Tem pessoas que não conseguem sorrir, não conseguem ser felizes. Perderam o brilho, são pessoas opacas, porque se perderam a tantos sentimentos ruins. Perderam na bagunça dentro de si. Muitas das vezes nós acostumamos com aquele sentimento. Outro dia alguém me perguntou uma coisa que eu achei interessante. Alguma coisa de relacionamento, de casamento, que se era errado, certo, errado, separar, divorciar, alguma coisa de relacionamento. Falei, Deus, imagino eu, né, eu tenho a minha opinião, imagino que Deus detesta o divórcio, mas Deus ama os divorciados, porque Deus também não quer ninguém vivendo, sofrendo, sabe? Vivendo abusos, vivendo aquilo que não merece. Então Deus detesta o divórcio, a separação, mas ele ama os divorciados, porque é melhor você tomar decisões para que você possa se encontrar do que você se perder dentro de você. E é o que tem acontecido com muitas e muitas mulheres. Elas estão se perdendo dentro delas e muitas delas se perdem para viver a vida do outro, para satisfazer o outro, e quando elas param para reconhecer, cadê elas? Elas não se reconhecem, porque elas perderam a sua essência, perderam a sua vida. E o pior é que a maioria dessas mulheres que eu conheço, que viveram anos com outras pessoas, pararam de viver a sua vida para viver a vida do outro, daí um tempo o outro foi embora. E como elas ficaram? Mortas. Estão com depressões agudas. Por quê? Porque na época certa elas não viveram a vida delas. Mas não quer dizer que eu não possa agradar o outro, longe disso. Pode sim e deve, mas desde que você não perca a sua essência, as suas raízes, a sua essência, identidade física, emocional, espiritual. Desde que você viva aquilo que você nasceu para viver. Só que muitas das vezes nós não vivemos aquilo que nós nascemos para viver, porque nós nos perdemos diante a tantos sentimentos, diante a tantos pensamentos, diante a tantas conversas paralelas. Quantas pessoas não conseguem pensar fora da caixa porque está em grupos poluídos e possuídos de WhatsApp? Quantos relacionamentos estão chegando ao fim por homens que vivem em grupos de pornografias, grupos idiotas, perdão da palavra, que não vai trazer em nada, que são desejos momentâneos, que estão destruindo lares, destruindo casas, destruindo famílias. Tudo porque entrou numa desordem de pensamento. E muitas das vezes a gente tem essa desordem nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas falas, nas nossas atitudes. Então eu vejo bem essa palavra que diz assim, ó, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Então se você vive algo agora que está roubando a sua paz, é a hora de parar, chegou o momento de você parar e falar, ei, eu preciso melhorar, a casa está bagunçada. Se é a sua casa física, se é o seu carro, se é o seu trabalho, se é as suas finanças. Eu trabalho e nunca vejo dinheiro no meu negócio está só... Onde está o erro? Tem uma desordem, talvez você está gastando mais do que você recebe, está saindo mais do que entra. Pontos precisam ser analisados, avaliados, detectados para uma melhoria. E essa melhoria, minha gente, ela não tem tempo para esperar. Às vezes a gente fala assim, no ano que vem eu melhoro, ano que vem eu faço isso. E a gente vai empurrando com a barriga aquilo que precisa ser mudado hoje.
Eu vi uma vez uma pessoa dizendo algo que disse assim, toda vez que você tá lá, né, com o seu cabide, com o seu guarda-roupa, quantas roupas a gente usa, que a gente guarda e que a gente não usa? E aí uma vez eu ouvi algo assim, toda vez que você usar uma roupa do seu guarda-roupa, você vira o cabide, sabe? Você vira a pontinha do cabide, se o seu cabide não é aquele que gira, você gira o cabide todo, para você lembrar daquela peça que você usa. Se passou ali mais de um mês sem você virar aqueles outros cabides, pode tirar, porque você pode doar, vai servir para mais outras pessoas, você pode vender, você pode doar, você pode fazer o que você quiser, mas vai ser mais útil para outra pessoa do que para você. E isso é para tudo na nossa vida. Quantas coisas a gente vai juntando? A gente talvez vai gastando com coisas desnecessárias, talvez hoje você esteja pagando algo que você comprou que você nem sabe onde está. Talvez ano que vem você precisa comprar aquilo de novo, você vai comprar sendo que você já comprou, só que você não sabe onde está porque tem uma desordem física na sua vida. Então pessoas sofrem constantemente por desordens físicas e emocional. O fato é, tem como mudar? Óbvio que tem. Tudo nessa vida tem jeito. Só que nós precisamos reconhecer, detectar e ter decisões de mudança. Não tem como a gente mudar nada daquilo que a gente não acredita que precisa ser mudado. Por exemplo, se eu entro no carro, tá totalmente bagunçado, eu falo, pelo amor de Deus, Rogério, só tira esses negócios daqui, ou não tem como esse carro hoje. Aí, outro dia eu falei com ele assim, Rogério, se desce, tem que ser com uma toalhinha aqui, limpa esse carro e faz alguma coisa, porque tava confuso. E aquela confusão do carro, ela me tenta me atormentar com uma confusão interna. Só que eu tive a sabedoria de detectar isso. Então, para eu não deixar aquilo infiltrar em mim, se eu ver alguma coisa que tá perdendo o controle, eu já tenho que ir lá organizar. Por quê? Para que eu não perca o controle, para que aquilo não traga uma desordem emocional em mim. Porque aquilo infiltra no meu subconsciente e traz uma desordem emocional em mim. E muitas das vezes, às vezes você vive algo que você pode não ter percebido ainda, mas essa situação está trazendo uma desordem na sua vida, que está atrapalhando você. Por isso é importante a gente ter essa sabedoria e pedir a Deus todos os dias sabedoria, sabe? Por quê? Muitas coisas acontecem na nossa vida e a gente não sabe o porquê, a gente não sabe de onde vem, a gente não sabe lidar com aquelas situações. Então é preciso analisar, detectar, avaliar, falar, opa, o que eu não gosto? Eu queria hoje te convidar a fazer uma reflexão. Eu queria que você pensasse assim, o que eu não gosto? Eu não gosto dessa bagunça. Relacionado à desordem, à bagunça, o que você não gosta? Eu não gosto que calçado fica aqui. Eu não gosto que roupa fica assim. Mulher, né? Eu não gosto que toalha molhada fica em cima da cama. Quando eu era criança, eu lembro perfeitamente de poucas coisas que eu lembro. Eu lembro da minha mãe xingar muito da toalha. Tira essa toalha molhada da cama. E xingava até por causa da toalha molhada em cima da cama. Hoje, às vezes, eu vejo aquela toalha várias vezes, né? Ou é o Rogério, ou é a Maria, ou é o José que deixa. Daí eu vejo, aí eu penso em falar, aí eu não falo. Eu pego e coloco no lugar. Por quê? Eu não gostava da época, quanto que a minha mãe falava e talvez gritava. Então aquilo me marcou, sabe? Então eu não falo para que eu não possa deixar essa marca que eu não gostei em alguém. E esse é um dos pontos de sabedoria que a gente precisa ter em nós e trabalhar em nós. Aquilo que você não gosta, aquela marca que alguém deixou em você que você não gostou, não transfere ela para alguém. Não leve ela para a vida de alguém. Só que o que a maioria das pessoas fazem? Fulano fez isso comigo, eu vou também fazer isso com todo mundo. Olha que loucura. Há um tempo eu vi uma reportagem que dizia assim, eu não lembro onde foi, nem exatamente, mas era algo assim, acho que a pessoa tinha detectado que ela estava com AIDS e ela tinha se furado e queria sair no hospital, tipo, encostando nas pessoas. Tipo assim, uma ferida que está nela, ela quer espalhar para todo mundo. Isso é uma pessoa com um sentimento egoísta. Isso nos mata. Por quê? Porque você quer jogar pro outro aquilo que é seu. Aquilo que entrou dentro de você. Quem tem que resolver é você. Lembra que eu falei com vocês outro dia que as pessoas falam assim, mas eu sou assim porque meu pai me tratou assim, e a pessoa fica vitimizando a vida inteira, para! Eu sou assim porque meu marido me prendeu a vida inteira, eu sou assim porque minha mãe fez isso comigo a vida inteira, para de arrumar desculpa, sabe? Tem gente que fica arrumando desculpa para não levantar a bunda da cadeira e tomar decisões no qual aquelas precisam ser tomadas hoje, agora, para que você viva a sua vida, para que você sinta a sua história. O quão poderoso e forte é isso, né? Muitas pessoas não conseguem sentir a própria história, porque não conseguem viver a própria vida.
e querem transferir dores o tempo todo. Pessoas que são feridas em relacionamentos. Tem pessoas que às vezes você vê, provavelmente você vai trazer à memória alguém que você conhece que é muito ogro, assim, sabe? Que é aquele homem que só trai, que faz um monte de coisa ruim, tal. Muitas das vezes, quando você vai buscar no histórico daquela pessoa, ou ela teve algum trauma na infância, ou ela teve algum abuso na infância quando criança, talvez nem lembra, mas teve algum abuso na infância, ou ela viveu algum trauma dentro de casa com os pais e o pai e a mãe brigando o tempo todo, ou alguém a feriu em um relacionamento. Aí ela quer, alguém machucou ela tem aquele sentimento, ela tem aquela mágoa, mas ela não quer ficar pra ela. Ela quer sair ferindo todo mundo. Olha que louco isso. Aquilo que Deus te deu é pra você carregar, é pra você resolver, é pra você crescer, não é pra você ferir outras pessoas. Desde que você use para ajudar outras pessoas. Por exemplo, se alguém abusou de você, se alguém feriu você, se alguém fez x, y com você, você pode se abrir para o mundo e contar um relato que você teve. Experiências ruins. Mulheres, eu vivi isso. Não aceite isso, não viva isso. Não suporte isso. Porque aí você vai estar ajudando outras pessoas. Ao contrário de pessoas que viveram, querem ferir outras pessoas com aquilo que elas viveram. Você pode olhar batata. Homens ou mulheres que são sai com todo mundo e trai, tem vidas assim, provavelmente ou foi algo na infância, e tudo precisa de um acompanhamento, um tratamento, porque às vezes a pessoa viveu algo na infância que ela não tem memórias claras sobre isso. Olha que loucura. Ela não tem memórias claras sobre aquilo que ela viveu. Tem coisas que nós vivemos, parece não, né? Deus é tão maravilhoso que Deus apaga da nossa memória. Eu, particularmente, tem N coisas que eu não lembro da minha infância. Foi uma infância muito, muito difícil. Muita pobreza, muita dificuldade. Meu pai sempre... A lembrança que eu tenho é sempre meu pai no hospital. E minha mãe trabalhava na casa de outras pessoas. E o tempo que ela não trabalhava na casa da moça, ela tinha que ir pra BH, que meu pai estava internado, a gente ficava sozinho. Então, era uma loucura. A sorte é que era 6 filhos, né? Então, um ia ajudando a cuidar do outro. Então, não era uma infância... Eu não tenho lembranças maravilhosas. Então parece que Deus foi, sabe? Mas isso também não pode ser motivo para que eu não seja uma pessoa boa, para que eu não tenha um coração bom, para que eu não ame meus filhos, sabe? Para que eu não deseje o bem para as pessoas, para que eu veja uma família feliz e falo, nossa, tomara que morra todo mundo. Tem gente que é assim. Às vezes as pessoas não falam isso, mas as pessoas pensam isso. E muitas das vezes a gente não recebe a graça que a gente quer receber porque você fala aquilo que você não deve. E se você não fala aquilo que você não deve, você pensa aquilo que você não deve. Eu descobri isso outro dia. E foi uma descoberta e tanta que eu fiz, sabia? Eu descobri que muitas das vezes a gente não recebe o que a gente quer. Ou você tá lançando palavras contrárias àquilo que você quer viver. Você tá implantando essas palavras no mundo espiritual daquilo que você não quer viver. Entende? Ou você deseja mal para outras pessoas. Talvez você não fala, mas você pensa. Você deseja a vida do outro, você deseja que o outro tenha coisas ruins, que aconteça coisas ruins com o outro. Como que você vai receber algo bom se você está se blindando de coisas ruins? Como? Não tem como você ter acesso a coisas boas se você profetiza, ou através de palavras, ou através de pensamentos, coisas ruins na vida das outras pessoas. Gente, o dia que eu descobri isso, eu falei, meu Deus, que loucura. Eu contei isso pro Rogério ontem. Falei, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa. Porque falar em cuidado com o que a gente fala, ele já... Tem hora que eu falo as coisas com o Rogério que ele fala assim, mas se eu não puder falar pra você, eu vou falar pra quem? Eu falei, não, pra mim é a única pessoa que eu não quero que fala pra mim. Às vezes ele vai falar alguma coisa, eu não quero saber. Se vai falar alguma coisa, você vai comentar alguma coisa, não quero saber desse assunto, não quero saber. Aí às vezes eu percebo que ele perde a paciência e fala assim, mas não pode falar nada com você. Às vezes ele fala assim, ou se eu não vou falar pra você, eu vou falar pra quem? Eu falei, não sei, pra mim não fala pra Deus, entra no quarto e fala pra Deus, Deus, aconteceu isso, ou eu não gostei que fulano falou isso, mas pra mim não, eu não quero saber. Você não pode permitir que do que entre nos seus ouvidos aquilo que você sabe que não vai te edificar. Aquilo que você sabe que não vai trazer crescimento na sua vida espiritual, profissional, pessoal. Tudo nós precisamos ter cuidado, minha gente. Às vezes a gente quer receber muito, mas a gente não faz por onde receber aquilo. A gente só profetiza as palavras ruins. Aconteceu algo aqui em casa, eu até esqueci de comentar isso com o Rogério, e ontem à noite eu lembrei nitidamente disso, foi no domingo que aconteceu isso.
Nossa, na hora, foi Deus falou comigo assim, ó, sabe? Sabe quando eu olhei pro José e vi Deus falando? Eu esqueci de comentar isso com o Rogério, ontem à noite eu falei que eu ia comentar e acabei esquecendo de novo. Foi assim, ó. Foi no domingo. Eu fui na cozinha, eu sou a louca do chocolate. Gente, chocolate pra mim é loucura. Daí, eu compro aquelas barras de chocolate grande, sabe? Assim, porque eu gosto de fazer chocolate quente. Não pode passar uma nuvem no sol que eu vou fazer chocolate quente, sabe? E a Maria tá na mesma vibe. Mamãe, faz chocolate quente pra gente. Começou a chuviscar e eu vou fazer chocolate quente. Aí, eu peguei, fui fazer o chocolate quente. Eu fui na cozinha. Aí, eu peguei e fui pegar um pedacinho de chocolate dessa barra, sabe? Aí, quando eu fui pegar o chocolate, a Maria escutou e veio correndo. Mamãe, me dá, que é desespero. Aí eu dei um pedaço a ela. Olha como que isso acontece na nossa vida diariamente, tá? Isso vai servir como um tapa de luvas pra você. Ela chegou e falou assim, me dá. E o José atrás, né? Também é o xerox. Aí eu dei um pedaço pra ela. Ela reclamou, eu quero mais, é só isso, quero mais. Falei, reclamou demais, vai ter só isso. Falei, desse jeito aqui com ela. Aí o José veio, eu dei um pedaço pra ele. Acredito eu que o pedaço que eu dei pra ele foi menor que eu dei pra ela. Mas não porque eu quis, porque era o pedaço que tava ali já. Quando eu dei pra ela, gente, ele olhou pra mim com o olhar mais gostoso da vida e falou assim, ó, obrigado, mamãe. E deu um sorriso. Aí, gente, foi tudo tão involuntário, foi tudo tão rápido. Aí eu peguei e falei assim, de nada, filho, toma mais um. E dei mais um pra ele. Aí eu, na hora, eu vi Deus naquele olhar, sabe? Eu falei, gente, Deus é assim. Deus é desse jeito. Quando a gente agradece, já viu que a gente às vezes fala, já agradeceu hoje? O que você falou? Bom dia, Espírito Santo, obrigada, Deus, por esse dia, por essa luz, por esse ar. Gente, na hora, eu vi Deus naquele olhar, assim, sabe? Aquele brilho, foi diferente e foi tudo tão involuntário, foi tudo tão rápido. Que ele falou assim, obrigado, mamãe. O dele era tão pequenininho, gente, mas ele deu um sorriso. Enquanto a Maria murmurava, reclamava que queria mais, o pedaço era pequeno. Aí, gente, sem pensar, eu falei, cara, não, só vai ganhar esse. Reclamou demais, tipo assim, vai levar só esse. E ela voltou pra sala. E o José esperou o pedacinho dele pequenininho e ele, obrigada, mamãe, deu um sorriso na hora. Foi Deus falando assim, tá vendo? Quanto mais você agradece, mais eu te dou. Quanto mais você agradece, mais eu te dou. Aprenda a agradecer nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, sabe? Nossa, aquilo ali pra mim foi assim, eu fiquei assim, gente, sabe quando você fica... Falei, gente, que louco, sabe? Passa um filme assim, quanto mais você agradece, mais eu te dou. Aprenda a agradecer nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, para que você tenha acesso a grandes coisas. Veja os grandes detalhes para que você tenha acesso a grandes coisas. Se pronuncia a pequenas coisas que te acontecer durante o dia para que você tenha acesso a grandes negócios. O quanto você tem se posicionado para agradecer aquilo que você tem. O quanto você tem falado, né? Ai, Senhor, obrigado. Às vezes você não mora na casa que você sonha, às vezes você não tem ainda o carro que você sempre sonhou. Às vezes você ainda não tem a vida que você sempre sonhou. Como você tem agido diante a essa situação daquilo que você tem, que não é o que você ainda quer ter? Você só reclama e fica murmurando, igual a Maria com o chocolate, ou você aprende a agradecer diariamente? E olha que veja que isso é algo que eu falo muito com eles aqui em casa. Isso foi no domingo. Quando foi ontem à noite, nós chegamos, a gente foi para um monte de oração. Quando a gente voltou do monte, aí eu fui preparar a janta, ela tava jantando. Aí o José pediu pra eu trocar um desenho e ele deu uma chorada, ele tava com muito sono, cansado, tinha chegado da escola cansado e tal. Aí ela olhou pra ele, eu me vi direitinho nela, ela olhou pra ele e falou assim, José, para de reclamar, meu filho, você só reclama, você não agradece por nada. Aí na hora que ela falou isso ontem à noite, eu me vi direitinho, porque é algo que eu trabalho com eles, né, tipo, para de reclamar, já agradeceu ao Papai do Céu hoje. Às vezes ela, mamãe, mas é isso, assim, é isso, tem gente que não tem nem isso, tipo assim, entendeu? Pra ela começar a valorizar mais, a entender a essência que ela precisa agradecer por aquilo que ela tem. Só que no domingo, ela precisou viver esse momento, eu e o José também, para que o Senhor falasse nitidamente, assim, o quanto você tem agradecido por aquilo que você tem. E hoje eu pergunto para você, o quanto você já agradeceu hoje por aquilo que você tem? Quantas pessoas se levantaram na manhã de hoje reclamando?
Ah, eu tenho que ir para aquele trabalho. Ah, eu tenho que fazer isso. Quantas pessoas queriam ter o trabalho que você tem? Quantas pessoas queriam ter a família que você tem? Quantas pessoas hoje queriam estar de pé? Quantas pessoas queriam voltar a viver e estão num leito de hospital nos últimos minutos da sua vida? Imagina você agora, num leito de hospital, nos últimos minutos da sua vida. E tudo que você queria era estar de pé, vivendo. Podendo sair, trabalhar, fazer um exercício. Mesmo que você hoje não viva a vida dos seus sonhos, mas você tem oportunidade de lutar e fazer o que precisa ser preciso para ter a vida que você sempre sonhou. Só que a gente precisa de instruções, né? E essas instruções estão na Bíblia. Hoje o Senhor fala conosco, pois Deus não é um Deus de desordem, mas é um Deus de paz. O que mais tem desordem na sua vida hoje? Onde está a maior desordem? Está na sua vida física ou na sua vida emocional? Muitas das vezes, quando uma pessoa, a casa dela é muito bagunçada, o guarda-roupa dela é muito bagunçado, o carro dela é muito bagunçado, a vida dela, emocional, financeira, de negócios, é totalmente desorganizada. Nem sempre, mas a maioria das vezes, 98% é. Essa pessoa que eu conheço do carro, que não tem como você entrar, sério, não tem como você entrar no carro. A vida financeira é totalmente desorganizada, a vida emocional também, é totalmente desorganizado. Por isso nós precisamos começar a entender a profundo essa passagem, pois Deus não é um Deus de desordem, mas é um Deus de paz. Essa desordem, ela traz uma inquietação interna, no qual rouba a nossa paz. Nos traz uma inquietação, no qual a gente não consegue pensar, a gente não consegue agir, a gente não consegue agradecer. Tem gente que pensa, como que eu vou agradecer? Tá tudo uma bagunça. Se você é a pessoa que pensou isso, antes de você falar isso, que você já pensou, já é um grande defeito. Aí você vai ter que falar, Senhor, eu não quero pensar isso. Antes de você pronunciar isso, começa a detectar onde precisa ter organização. É no seu guarda-roupa? Tá com muita coisa? Tira. É na sua cozinha? É nos seus calçados? É no seu carro? É na sua mesa de trabalho? É na sua loja? Onde é que precisa dar o primeiro passo para ter uma ordem física e espiritual, mental, emocional e financeira? Tudo caminha junto, tá? E isso, minha gente, não é algo... Tem gente que fala assim, mas eu sou totalmente desorganizado. Tem gente que parece que ama falar isso. Quanto mais você falar isso, mais desorganizado você vai ser. Sabe por quê? Quando você pronuncia algo muito, afirmando aquilo ali, você acredita 100% naquilo ali. Você já joga pro seu subconsciente que você é aquilo ali, pronto, acabou e ninguém vai te mudar. Lembra daquela música que falava assim, Gabriela, eu sou assim, eu nasci assim, uma coisa assim? Eu sou Gabriela e tal. Quando você tem esse senso de afirmação sobre você, você joga pro seu subconsciente que você é aquilo ali, pronto, e acabou. E nada nem ninguém vai te mudar. E a gente acha que a gente é homem de ferro, né? Eu sou assim, pronto. Ei, não é bem assim, o buraco é mais embaixo. Só que hoje você está entendendo que você não pode, não deve ter essas afirmações negativas sobre você. Quanto mais você afirmar isso, mais desorganizada você vai ser e menos oportunidade de mudança você vai deixar para que você possa mudar. Porque você vai estar se bloqueando e se fechando. Eu sou assim e pronto, e acabou. Tem gente que é assim e sofre, viu? Essas pessoas que são assim. Tem muitos homens que são assim, esses homens ogros, né? Assim, mais antigos, mais durão. Eu sou assim, pronto, acabou. Ei, peraí, o mundo mudou. O mundo não é mais assim, sabe? Você precisa ser mais sensível aos seus sentimentos. Permita sentir aquilo que você sente. Amém? Convido vocês hoje a dar um limpo aí na casa, um limpa nos sentimentos, um limpa na mente, um limpa nas palavras, para que você possa literalmente sentir essa paz. Uma paz que vem de dentro para fora, sabe? Só que você, muitas das vezes, ao sentar numa mesa, ver tudo aquilo que você não gosta, você limpando aquilo ali, se organizando da parte externa, você consegue contribuir para uma organização interna. Tá bom? Espero que essa palavra de hoje tenha feito sentido para vocês, que de alguma forma ou de outra pode mudar algo no seu dia. Faça um limpa. A Fernanda falou, vou fazer um limpa. Decida hoje fazer um limpa, sabe? Nos seus pensamentos. Talvez esse limpa precisa vir nas suas amizades, nos seus pensamentos, nas suas atitudes, nas suas palavras.
com quem você anda, com quem você conversa, o que você faz, o que você ouve, o que você tem assistido. Assista coisas que edifiquem você, sabe? Que te faça melhor do que você é hoje, não que te faça pior. Já tem gente demais no mundo tentando te destruir. Quantas coisas tem poluídas hoje, né? Você liga a televisão, a gente não assiste TV, graças a Deus, há anos. Mas quantas vezes você às vezes liga, pega o celular ou vai no computador para trabalhar, quantas coisas poluídas você já vê que tem no mundo, né? Não permita que nada que bate com a essência daquilo que você quer viver infiltre dentro de você, porque aquilo pode corroer a sua essência, pode transformar você. Às vezes tem pessoas que a gente conhece que elas são pessoas massa, legais, aí elas começam a conviver com alguém, com algo, ou assistir coisas e elas mudam completamente o perfil, porque elas se deixaram poluir. E muitas das vezes, se a gente não vigiar e orar, a gente nos permite que coisas externas entram dentro de nós e acaba poluindo a nossa mente, as nossas palavras, o nosso espírito, e muda completamente a nossa vida de rumo, no qual nos leva para aquele rumo a gente não queria viver. Mas naquele momento a gente está tão poluído, tão possuído, a gente acha que aquilo é a melhor solução. Aquilo não é a melhor solução. Quando te faltar... Quando surgir dúvidas, né? Quando você não souber bem o que fazer, se aquilo é certo, aquilo é errado, vai falar com o Senhor. Fala, Senhor, eu tô com dúvida nisso, naquilo. Eu tô muito envolvido nisso. Será que é o certo? Será que é o melhor? Senhor, eu preciso de uma organização interna na minha vida. O Senhor pode me ajudar? O Senhor pode me direcionar para onde eu vou? Viro para a direita, viro para a esquerda, ou eu sigo adiante, ou eu volto para trás? Porque às vezes a gente precisa voltar um pouco para trás, para que a gente possa reconhecer de onde nós viemos. Muitas das vezes, no meio do caminho, a gente acaba perdendo a nossa essência. E às vezes Deus nos convida a dar uma paradinha e olhar um pouquinho para trás. E chegar um pouquinho para trás e olhar tudo em nossa volta. Talvez tudo que você tinha, tudo que você perdeu, tudo que você construiu, tudo que se foi, tudo que está chegando. Para que você não perca aquilo que não deverá ser perdido, que é a sua essência, que é a sua fé, que é a sua espiritualidade, que é a presença do Senhor diariamente na sua vida. Amém? Feliz dia para vocês tenham um dia incrível, abençoado. Até amanhã, 7h27 da manhã. Beijo.